a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Canta, igreja. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Igreja, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Declare isso essa manhã. Só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém, igreja. Vamos estar adorando ao Senhor e agradecendo pelos dízimos e oferta, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te entregar essa manhã em suas mãos. Te entregamos já as nossas ofertas, que cada um que doou, aquele que não pôde, que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma. Estamos te entregando também a palavra, o mensageiro dessa manhã, que o Senhor possa estar usando o teu filho para falar conosco e sermos instrumentos usados por ti quando sairmos daqui, pois somos canais, meu Pai, que possamos sermos canais de bênção para outras pessoas lá fora. Amém. Chegou a família, queria ser apresentada? Não? Tá, então, aproveitando antes de chegarem, eu gostaria de fazer um anúncio aqui breve, tá? Os irmãos estejam atentos. Hoje, às 17 horas, a MCM terá o primeiro ensaio do conjunto. Olha que coisa linda, né? Bênção demais, a MCM aí terá o ensaio conjunto para poder louvar, exaltar ao Senhor. Então, todas as irmãs estão convidadas a participar. Todas as mulheres aí, ó, estão convidadas a participar. E qualquer dúvida, procurar a irmã Mary e a irmã Ana Paula. Amém, meus irmãos? Então, ó, tem um compromisso aí logo mais, né, de estar ensaiando para o louvor da glória de Deus. Como não chegou a família para a apresentação da criança, do bebê, nós vamos estar procedendo a palavra do Senhor. Momentos de reflexão para nossas vidas.
Eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos e, com certeza, Deus já falou profundamente aos nossos corações por meio dos louvores, da adoração, da exaltação, e não vai ser diferente neste momento. Mas antes, eu gostaria de convidar a nossa irmã Marinalva. Irmã Marinalva, por favor, a irmã tem uma palavra aqui, eu já estava até esquecendo, antes da nossa reflexão. A irmã Marinalva tem uma palavra de agradecimento aqui à igreja. Bom dia, igreja. Irmãos, eu estou aqui na frente, os irmãos vão estranhar, dizer, esperou uma semana, mas é que domingo passado eu deveria ter dado essa palavra à igreja, mas é que estava meio corrido assim, né, irmão? O trabalho estava assim meio corrido, atrasado, então eu não quis interromper. Mas a minha vinda aqui é para agradecer primeiramente a Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória. E agradecer na pessoa, em especial a pessoa aqui o presidente do Urdiacro, o irmão Antônio Carlos. Alguns outros irmãos estiveram bem envolvidos, né, para aquela causa que talvez eu não tenha acontecido, mas sei que a irmã Gabi, o Beto, a Maria Alves e outros que talvez eu não tenha conhecimento. Queria agradecer em nome dos meus filhos, né, da minha família, né, aquela homenagem prestada ao meu esposo Daniel, e agradecer também pelo carinho da igreja, como foi aqui manifestada, a igreja toda manifestou. E eu fiquei muito contente, emocionada. Afinal, não é todo dia que a gente recebe a homenagem daquela, nem é qualquer um, né? Então, se ele o recebeu é porque Deus permitiu, ele, por algum motivo, mereceu. E hoje ele pode dizer, né, que até aqui o Senhor nos ajudou, né? E graças a Deus, recebendo aquela homenagem, fico muito contente, muito honrado. E eu me achei assim, falta não ter agradecido a igreja. Por isso eu pedi a palavra ao irmão Antônio, para dar uma palavrinha, agradecer o carinho da igreja como manifestou. Muito obrigada. Amém, louvado seja o Senhor. É nós que celebramos, que nós louvamos a Deus para esta família, né, tão maravilhosa, né, que tem abençoado a igreja de forma grandiosa e maravilhosa. Como forma de introdução, eu gostaria de começar essa nossa reflexão, essa meditação na manhã deste dia, com uma ilustração. Eu gostaria que os irmãos estivessem atentos a essa ilustração, que fala a montanha da presença de Deus. Imagine, né, então os irmãos comecem a imaginar, imagine uma imensa montanha, encoberta por nuvens no cume, rodeada por trilhas estreitas e silenciosas. Lá embaixo, muitos olham para o topo, admirando a beleza distante, falando sobre ela, desenhando mapas, escrevendo canções, mas poucos se aventuram a subir. Um homem, então, ele decide subir essa montanha. No início, o caminho é fácil, com flores, riachos e uma bela vista. Ele se alegra e pensa, agora eu conheço a montanha. Mas ao olhar para cima, vê que o cume ainda está longe, o topo da montanha ainda está longe. O ar vai ficando mais rarefeito, as trilhas mais difíceis, há pedras, quedas, silêncio. Em momentos, ele pensa em desistir, mas algo dentro dele o impulsiona. Continue, o cume vale a pena. Na jornada, ele encontra outros viajantes. Alguns voltam desanimados, outros acampam no meio do caminho, acomodados com o que já viram. Mas ele prossegue, mesmo cansado, pois entendeu, conhecer a montanha não é chegar ao topo, é continuar subindo. Assim, meus queridos, é a nossa caminhada com Deus. Há quem apenas observe de longe,
a quem se contente com um pouco de conhecimento, e aos que assim entregam uma jornada de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque Deus, meus queridos, é como essa montanha, né, a montanha infinita. Quanto mais subimos, mais percebemos o quanto ainda nós temos para conhecer. Deus, meus queridos, ele não se revela de uma vez só, mas aos poucos, para aqueles que decidem caminhar com ele todos os dias. Conhecê-lo é uma jornada de profundidade, não de pressa. E com base nessa ilustração, eu gostaria de convidá-los a estarem abrindo a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vai ser a referência para a nossa meditação. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Os irmãos estão pegando um atalho aí pela tela, né? Não estão nem querendo se arriscar na Bíblia ali, para não se enrolarem. É por aí, né? Então vamos lá, eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém, meus irmãos? Vamos entender um pouquinho desse contexto histórico aqui? Queridos, o livro de Oséias, né, ele foi escrito, né, alguns sugerem que foi o próprio Oséias que escreveu mesmo, tá? O livro, então, ele foi escrito em um período de grande declínio moral em Israel, ou seja, ali no Reino Norte. E provavelmente foi ali, ele foi contemporâneo ali, né, de Acais, Uzias, né, Jotão, ele participou de todos esse reino, mas ali o momento pior que ele estava vivendo era no período de Jeroboão II, né, onde um rei ali ímpio estava governando e fazendo coisas absurdas. Então, querido, a nação ela estava mergulhada em idolatria, injustiça social, infidelidade à aliança com Deus. Então, esse capítulo 6, ele revela aqui também, ele vai revelar o que? Uma falsa sensação de arrependimento e um entendimento superficial em relação com o Senhor. Então, Oséias, meus amados, ele vai denunciar o que? A hipocrisia do povo, que demonstrava remorso superficial e passageiro, comparando o seu amor à neblina da manhã e ao orvalho que evapora rapidamente. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 4, vai falar sobre isso. Ele também vai falar sobre aqui a menção a Efraim e Judá, em Oséias 6, 4 e 11, que aponta para a infidelidade generalizada em ambas as gerações israelitas. Então, a corrupção sacerdotal também, ali no versículo 10, demonstra a profundidade do problema. Então, note bem, meus queridos, a profundidade aqui, o contexto que estava mergulhado ali Oséias, né? Tamanho era a falta de comprometimento, de idolatria do povo ali, o povo tinha abandonado ao Senhor verdadeiramente. É interessante que nesse contexto, no versículo 3, ele vai chamar como nós podemos observar um chamado verdadeiro ao conhecimento de Deus. Ou seja, vai contrastar com as práticas vazias e sacrifícios sem sinceridade que o povo estava oferecendo. E é interessante que no versículo 7 também ele faz uma alusão aqui de próprio Adão, né, que vai falando que aquelas práticas, aquilo que eles estavam vivendo, já estava vivendo ali desde o início, ou seja, o povo não estava querendo voltar-se verdadeiramente para o Senhor. E é interessante que o livro, né, de Oséias é algo maravilhoso, né, que vai falar sobre perdão, amor, o cuidado, a bondade de Deus, representando ali num casamento simbólico, onde nós podemos ver logo no início ali do capítulo, né, logo no início ali do livro, onde Deus ele chama Oséias e ele manda ele se casar com uma mulher de prostituições, né, aquela mulher que estava adúltera, que estava vivendo uma vida ali completamente fora.
E é interessante que, vários momentos, o que acontece? Osés, ele oferece o perdão para essa mulher. E é interessante que essa mulher saía de casa, engravidava, tinha outros filhos, né? Teve 3 filhos ali, e praticamente os filhos não eram de Osés, era filho das prostituições, mas mesmo assim Osés sempre cuidando, perdoando, amando aquela esposa. Isso simboliza o quê? O amor, o cuidado de Deus, a bondade de Deus. Então, o livro de Osés é permeado do cuidado, da bondade, né? É permeado ali da soberania de Deus, do amor que Deus ele tem pela humanidade, a oportunidade dele nos dar novas oportunidades, novas chances, e nós podemos perceber isso. Então, o profeta Osés, ele viveu nesse período de grande apostasia, e nós podemos perceber que o povo havia se afastado completamente de Deus, mergulhado no ídolos ali, vivendo em pecado. No entanto, nós podemos vislumbrar o quê? Um Deus, em sua infinita misericórdia, chamando o povo ao arrependimento, dando-lhe novas oportunidades, chamando para que o povo pudesse amar, conhecer, né, entender mais a vontade do Senhor. Então, o capítulo 6 começa com um apelo ao retorno ao Senhor, e o versículo 3 destaca o quê? A importância de buscar a Deus continuamente. Buscar a Deus continuamente, ou seja, o texto é bem enfático quando fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso significa o quê? Que além de nós conhecermos, nós devemos prosseguir na nossa caminhada, na nossa jornada, de cada vez mais querer conhecer a esse Deus, de viver, de experimentar a vontade de Deus a cada dia para as nossas vidas. Então, aqui o verbo conhecer, meus amados, no hebraico é o verbo que fala sobre iadá, ali no hebraico, é o verbo que diz iadá, que vai além de um simples conhecimento intelectual. Então, quando nós podemos perceber esse texto aqui, quando fala conheçamos, né? Conheçamos ao Senhor, que está falando desse conhecimento, é o quê? Um verbo que vai muito mais além do conhecimento intelectual. É interessante que hoje em dia é fato, né? Através de redes sociais, através da internet, hoje muita gente tem o acesso a conhecimento, a informação, não é isso? É muito simples isso, o conhecimento aí hoje em dia está para qualquer uma pessoa ter esse conhecimento, mas nós não estamos falando desse conhecimento intelectual, nós estamos falando de quê? De um conhecimento íntimo, um relacionamento, né, que vai além desse conhecimento intelectual. Quando falamos desse conhecimento, podemos perceber que, né, as pessoas estão faltando esse conhecimento, de querer mais e mais da presença do Senhor, né, de um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com esse Deus. O povo de Israel conhecia Deus de maneira superficial, mas o chamado de Osés conclama o povo para um conhecimento profundo e contínuo. Né? Quando nós estamos falando desse conhecimento, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer, é um conhecimento que um conhecimento contínuo, um conhecimento vivo, é um conhecimento progressivo, tá? É conhecer a Deus não como um destino, e sim como uma jornada. De cada dia, de cada instante, nós queremos mais e mais conhecer esse Deus maravilhoso, querido. Quando nós falamos desse conhecimento, é isso que nós precisamos entender. É um conhecimento não intelectual, mas é um conhecimento relacional. É interessante que nós, aqui da liderança, né, principalmente os professores, temos vivido um momento desse maravilhoso. Né, o nosso pastor Marcos Viana tem ensinado de maneira tão maravilhosa a nós queremos mais dessa presença gloriosa do Senhor, a nos aprofundarmos nesse relacionamento. Nós louvamos a Deus por isso, porque quando nós olhamos para aquilo que nós já estamos vivendo, nós vemos que nós precisamos mais. Independente de tempo de igreja, independente de tempo de conversão, independente de qualquer coisa, nós precisamos mais e mais querer conhecer esse Deus. Por quê? Porque nós nunca vamos conhecê-lo plenamente. Por isso, a necessidade desse conhecimento contínuo. Por isso, a necessidade desse conhecimento progressivo, de nós cada vez mais progredirmos em querer conhecer a esse Deus maravilhoso.
nós precisamos buscar conhecer a Deus diariamente. E como que nós conhecemos a Deus diariamente? Através da palavra, através da oração. E é interessante, meus irmãos, que todas as mensagens que nós ouvimos, né, a maioria das mensagens, vem falar sobre isso. A necessidade de nós, como servos do Senhor, como povo de Deus, de mergulharmos na palavra, de cada vez mais orarmos. Mas aí a pergunta é, nós temos feito isso? É interessante, meus irmãos, que a nossa caminhada, a nossa jornada, ela nos leva para o contrário disso. A nossa caminhada, verdadeiramente, muitas vezes, nós não queremos buscar ao Senhor. Nós até queremos, mas nós não fazemos. Então, muitas vezes, a gente ouve falar oração, palavra. Isso é algo basilar para a nossa caminhada como cristão. Mas, muitas vezes, nós deixamos a desejar. E Deus, Ele quer que nós cresçamos na sua graça, no seu conhecimento. Ele quer que nós cresçamos no seu conhecimento. E para que isso aconteça, é necessário nós queremos mais da presença do Senhor, meus irmãos. Nós colocarmos em prática aquilo que nós temos ouvido acerca da palavra do Senhor. E nós precisamos, meus amados, quando nós olhamos para nossas vidas, quando nós fazemos uma análise dos nossos corações, quando nós fazemos uma análise da vida que nós estamos vivendo, nós podemos perceber, nós podemos entender que verdadeiramente nos falta isso. Queremos mais dessa presença gloriosa, vivermos mais, colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Nós devemos, queridos, evitar o quê? Um relacionamento superficial. Deus, Ele não nos chamou para um relacionamento superficial, não. Ele nos chamou para um relacionamento profundo, íntimo. E é interessante que Deus, Ele quer que nós o conheçamos. E a palavra ali para o povo de Israel era, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há uma necessidade, meus irmãos, porque quando nós olhamos para o povo de Israel, mergulhado em toda a questão ali de idolatria, toda a impureza moral, mas quando nós olhamos para a realidade de nossas vidas hoje, nós podemos perceber que não é diferente. Por isso há necessidade de nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, queremos mais, vivemos um relacionamento profundo com esse Deus maravilhoso. Não um relacionamento superficial, não vivendo apenas, meus queridos, de emoções passageiras, mas um momento de emoção verdadeiramente cada vez mais na presença gloriosa e santa desse Deus maravilhoso, meus queridos. E para aqueles, né, que quer ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, existe o quê? A certeza da presença de Deus. É interessante aqui que vai falar, olha, como a alva, a sua vinda é certa. Olha só que coisa linda. Como a alva, a sua vinda é certa. Aqui Oséias usa a imagem do amanhecer para descrever o quê? A fidelidade de Deus. Então ele usa aqui a imagem do amanhecer. É interessante que nós dormimos e acordamos hoje com o quê? Com um amanhecer lindo, maravilhoso. E se Deus nos permitir, logo mais estaremos dormindo, e amanhã, se Deus nos permitir, estaremos acordando com um novo amanhecer, com uma nova alva, verdadeiramente. Isso mostra o quê? A fidelidade do Senhor. E Oséias vai falar que assim como a alva, ela vem todas as manhãs, assim, meus queridos, essa fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Assim como o sol nasce todos os dias sem falhar, a presença e a ação de Deus são garantidas para aquele que o buscam sinceramente. Deus é fiel, meus queridos. Todos aqueles que buscam, acham. Todos aqueles que procuram, encontram. Todos aqueles que batem, a porta se abre. Meus queridos, esse é o Deus maravilhoso que nós servimos e vivemos. Esse é o Deus maravilhoso que se compadece, que nos ama. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Por isso, vale a pena nós queremos mais conhecê-lo. Por isso, vale a pena nós queremos mais prosseguir em conhecê-lo. Por isso, a necessidade de nós queremos cada vez mais essa presença santa, maravilhosa em nossas vidas.
Salmo 115, no versículo 1, né, vai falar sobre essa fidelidade do Senhor. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor e por tua fidelidade. Olha só que coisa linda, por sua fidelidade. Deus, Ele é fiel nos seus propósitos. Deus, Ele é fiel quando Ele promete algo maravilhoso para nossas vidas. E a promessa de Deus é se revelar cada vez mais. A promessa de Deus é que nós possamos viver a sua vontade. A promessa de Deus para nossas vidas é que nós possamos conhecer cada vez mais. Ele quer se dar a conhecer, mas para Ele dar a conhecer, é necessário o quê? Nós queremos conhecê-lo cada vez mais. No Salmo 108, versículo 4 diz: porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, a tua fidelidade alcança os céus. Olha só que coisa linda, meus irmãos. O teu amor leal se eleva muito acima dos céus. O amor grandioso do Senhor se eleva muito acima dos céus. A fidelidade dele, meus queridos, alcança as nuvens. Que coisa linda. Isso está expressando que o salmista está falando, que são grandes, são enormes. Não tem como a gente enumerar a bondade, a graça do Senhor. O Salmo 89, versículo 8 diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Olha só o Deus que nós estamos falando, o Deus que vale a pena nós queremos conhecer. O salmista, quando ele proclama isso, ele conhecia esse Deus, ele experimentava da bondade de Deus a cada dia, por isso ele era capaz de dizer: ô Senhor, a tua glória, a tua majestade, a tua fidelidade, ela é imensa. Quem é semelhante a ti, Senhor, envolto a tua fidelidade? Deus, ele é fiel, meus irmãos. Por isso vale a pena, nós queremos conhecê-lo mais. E para nós conhecê-lo é necessário, nós queremos mais e mais dele. É necessário que nós nos acheguemos a ele. O Salmos 86, versículo 15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Olha só, meus irmãos, Senhor, és um Deus compassivo, um Deus misericordioso. E é interessante a misericórdia de Deus, que se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Né? Nós podemos ver lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor só causam não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Grande é a fidelidade do Senhor, meus irmãos. E nós entendendo isso, é necessário que nós queiramos mais dessa presença em nossas vidas, porque Deus é fiel. Mesmo quando não sentimos Deus, Ele continua presente e atuante. Mesmo quando não sentimos, meus queridos. Mesmo quando não sentimos Deus, Ele é presente, Ele é atuante, Ele continua atuando em nossas vidas, porque Ele é fiel. Ele não pode negar a sua essência. Ele é fiel. A fidelidade de Deus, meus queridos, ela não depende das nossas circunstâncias ou dos nossos sentimentos. Olha só que coisa linda. A fidelidade do Senhor não depende das circunstâncias nem dos nossos sentimentos, porque Deus é fiel, já faz parte da sua essência. Nós podemos confiar que Ele sempre nos ajudará e vai sempre nos atender o nosso clamor no tempo oportuno. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é maravilhoso, meus amados, queridos. Olha só que 1 Pedro 5,7 vai falar. 1 Pedro 5,7 diz: olha, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de nós. Lance toda a sua ansiedade, meus amados. Nós vivemos um tempo aí que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? A ansiedade tem sido um mal do século. Mas aqui o texto vai falar: ó, lance sobre esse Deus maravilhoso. Lance sobre esse Deus fiel. Lance sobre esse Deus que cuida, que ama. Lança sobre esse Deus que é compassivo, que é misericordioso, porque Ele tem cuidado de nós. Querido, o que tem afligido a sua alma, lance
diante desse Deus maravilhoso, que Ele, cada vez mais, Ele vai cuidar de você. Olha o Salmo 54, versículo 4, que fala: certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Olha só, Ele é o nosso auxílio, meus queridos. É o Deus que nos sustém, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos mantém de pé, é o Deus que está sempre cuidando das nossas vidas. Salmo 28, versículo 6, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Olha só, meus irmãos, Deus é lindo, maravilhoso. Ele ajuda cada dia mais. Salmo 37, versículo 39, diz: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Versículo 40, o Senhor os ajuda e os livra, Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Então, quando nós conhecemos, quando nós queremos conhecer esse Deus, quando nós buscamos, quando nós colocamos a nossa vida, Ele vai nos ajudar, vai nos sustentar, vai nos dar forças. É esse Deus lindo, maravilhoso, meus irmãos, também, que promete o quê? A chuva restauradora. É interessante que esse Deus lindo, maravilhoso, Ele promete essa chuva restauradora. No contexto bíblico, a chuva serôdia era essencial para o crescimento das plantações, antes da colheita. Assim, Deus promete enviar sua graça para restaurar o povo e dar novo vigor espiritual. É interessante que quando nós estamos falando isso aqui, nós podemos perceber o que? A promessa grandiosa e maravilhosa de quem? Da pessoa bendita e santa, do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo maravilhoso que foi prometido, que foi nos dado, e hoje nós temos como igreja do Senhor. E nós hoje podemos viver esse novo, podemos experimentar cada vez mais essa bondade do Senhor. Então Deus, meus queridos, Ele nos renova espiritualmente quando o buscamos com sinceridade. Quando nós buscamos esse Deus com sinceridade, quando nós buscamos querer conhecer mais esse Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai derramar suas bênçãos maravilhosas. Assim como a terra seca, ela precisa de chuva, nossa alma, ela precisa da presença desse Deus maravilhoso. Por isso, a necessidade de nós queremos conhecê-lo cada vez mais e prosseguirmos em conhecê-lo. O Espírito Santo, meus irmãos, é essa chuva que rega e que fortalece a nossa vida espiritual. Aí a pergunta é, nós temos deixado esse Espírito ser transbordante em nossas vidas? Nós temos estudado, né? Nós louvamos a Deus porque a igreja tem entendido isso. Nós louvamos a Deus porque as classes, né, da EBD, na nossa EBD, tem estado bastante ali frequentes. Por quê? Porque os irmãos têm entendido a necessidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E nós louvamos a Deus porque temos estudado acerca desse Espírito Santo, né, dessa pessoa maravilhosa, que está sempre nos ajudando, nos fortalecendo, e que nos fortalece a nossa vida espiritual. E isso deve ser algo que nós devemos querer cada vez mais. Esse Espírito Santo venha nos encher com a plenitude, a fim de que nós possamos viver esse novo do Senhor. O Salmo 105, versículo 3 diz assim: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor e recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Busquem sempre a sua presença. Então é algo que nós devemos querer buscar esse Deus, meus irmãos. E não parar na nossa caminhada, como eu falei anteriormente, não parar, não se contentar por aquilo que nós já estamos vivenciando, não. Nós devemos querer mais, né? Devemos buscar mais essa presença em nossas vidas. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, vai dizer assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, olha só, anote bem isso aí, se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o
rejeitará para sempre. Olha só esse finalzinho. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aqui nós estamos diante de um conselho maravilhoso, né, de Davi, ali na caminhada, né, no seu final de vida, quando ele chama Salomão e fala: olha, meu filho, sirva o Senhor, né, sirva o Senhor como teu pai serviu. Caminhe diante do Senhor como teu pai serviu. Por quê? Porque se você o buscar, você vai encontrar. Mas se você o abandonar, ele vai te rejeitar. Então, é um conselho maravilhoso que Davi deu ali para Salomão, para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse ter êxito ali, né, no todo o reinado. Né? Nós vemos ali que Salomão até em parte cumpriu, mas em determinado momento ele virou as costas. Mas nós podemos ver que quando ele havia entendido, quando ele estava ali caminhando, quando ele queria viver a vontade do Senhor, Deus estava sempre com ele ali, abençoando e cuidando da sua vida. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. E ele saiu e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e ele deixou que o encontrassem. Olha só, e ele deixou que o encontrassem. Olha só, os irmãos percebem a riqueza desse texto aqui? Ó, se você buscar, você vai achar. Se você não buscar, se você abandonar, você vai ser abandonado. Olha só que coisa tremenda. Se você buscar de todo o coração, você vai encontrar. Porque esse Deus, meus irmãos, além dele ser um Deus excelso, grandioso, é um Deus que ele quer se relacionar. O prazer dele é se relacionar com o homem. O prazer dele é se relacionar com o homem. É interessante que nós podemos perceber que houve aquela ruptura ali no Jardim do Éden quando o homem desobedece. Mas parou por ali? Não. Deus ele já vai criando métodos, criando caminho para que o homem pudesse novamente voltar a ter esse relacionamento. A maior alegria de Deus é quando o homem se volta para ele. A maior alegria de Deus é quando o homem entende, quando o homem quer viver novamente em sua presença. Deus ele anela por isso. Nós podemos perceber isso ali na ilustração do filho pródigo. Aquele pai, ele estava sempre ali o quê? De braços abertos, sempre na expectativa do retorno do filho. Por quê? Porque ele queria que o filho estivesse ali em comunhão. Ele queria que o filho estivesse vivendo ali aquele relacionamento. Assim não é diferente com o Senhor. Esse Deus maravilhoso, ele está sempre querendo que nós o conheçamos mais, que nós prossigamos em conhecê-lo. Ele quer cada vez mais que nós nos acheguemos a ele. Ele quer se revelar a nós. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós, como igreja do Senhor, entendamos que nós precisamos buscá-lo. Entendamos que nós devemos prosseguir em buscá-lo. Entendamos que a nossa jornada ela não para, a nossa caminhada não para, não devemos ficar estagnados, não devemos ficar parados, devemos continuar avançando, continuar querendo mais dessa presença santa, dessa presença bendita em nossas vidas. Deus ele nos ama com um amor lindo, maravilhoso. E ele quer que nós experimentemos isso a cada instante de nossas vidas. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que verdadeiramente nós possamos cada vez mais, meus irmãos, usufruir da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Mas para que isso aconteça é necessário esse relacionamento. E a pergunta na manhã deste dia, será que nós estamos querendo viver esse relacionamento cada vez mais com esse Deus maravilhoso, bondoso? Será que nós, como igreja do Senhor, nós temos dedicado as nossas vidas em buscar a Deus? Meus irmãos, nós não devemos nos contentar com aquilo que nós temos. É interessante que na ilustração ali daquela montanha ali, tem muitos que pararam no meio do caminho, por conta das dificuldades. As dificuldades vão vir sim,
mas nós devemos continuar avançando, porque existe algo maravilhoso, existe algo espetacular, existe algo glorioso esperando por cada um de nós. Vale a pena nós estarmos caminhando a fim de que nós cheguemos a esse cume, a esse topo da montanha. Vale a pena, nós queremos mais conhecer esse Deus bondoso e santo em nossas vidas. O Salmo 119, versículo 1 diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Olha que riqueza de texto, meus irmãos. Olha só que coisa linda. Felizes aqueles que buscam, que andam um caminho irrepreensíveis. Felizes, meus queridos, são aqueles que obedecem os estatutos do Senhor. Felizes são aqueles que buscam ao Senhor. Felizes são aqueles que querem mais dessa presença maravilhosa do Senhor. Muitas vezes as nossas lutas, os nossos sofrimentos, muitas vezes as nossas angústias, muitas vezes aquilo que nós estamos passando, é porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus Ele quer que nós vivamos. Muitas vezes as dificuldades que nós passamos é porque nós não entendemos aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Amós capítulo 5, versículo 4 diz: assim diz o Senhor, a nação de Israel, busquem-me e terão vida. Olha só que coisa linda, Amós falando. Assim diz o Senhor, a nação de Israel, busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. É isso que Deus Ele quer para nós, é essa mensagem que Ele traz aos nossos corações na manhã deste dia. Busquem-no, busquem o Senhor, busquem o Senhor para nós termos essa vida plena, maravilhosa, abundante que Ele separou, que Ele prometeu para cada um de nós, que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, nós possamos buscá-lo com todas as nossas forças, nós possamos buscá-lo com todo o nosso entendimento. Busquem o Senhor, nós possamos buscar. Deus Ele está próximo, Ele quer. E a palavra do Senhor, lá Isaías fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o momento, igreja, de nós buscarmos esse Deus maravilhoso. Ele quer se fazer presente em nossas vidas a cada dia, mas para que isso aconteça, é necessário nós termos essa disposição de buscá-lo. É necessário nós não pararmos no meio do caminho e de continuarmos prosseguindo, avançando para a glória do Senhor. Concluindo, meus irmãos, Oséias 6,3, ele nos ensina que precisamos conhecer a Deus profundamente e continuamente. Então, note bem, os irmãos podem esquecer até tudo que eu falei aqui, mas guarde isso no coração. Precisamos buscar a Deus profundamente e continuamente. Não devemos parar. A busca de hoje, nós não devemos parar. Buscamos hoje, vamos continuar buscando. Vamos buscar amanhã. Vamos buscar na terça, quarta, vamos buscar todos os dias de nossas vidas. Não vamos parar de buscar esse Deus maravilhoso. Não vamos desanimar no meio do caminho. Segundo, podemos confiar na fidelidade de Deus, pois sua presença é tão certa quanto o amanhecer. É interessante que o salmista ele vai falar que um dia ele faz menção do outro dia, né? Coisa linda, meus irmãos. Vem à noite, vem outro dia. Isso aí é o que? É o cuidado, a fidelidade do Senhor. É interessante que Deus ele é fiel. Quando nós olhamos, nós observamos aquele tempo chuvoso, né? Quando está para ter um temporal, nós vemos aquela aliança ali que Deus ele fez lá no comecinho ali com Noé, né? Que é o arco ali, o arco da aliança. E até hoje existe, meus irmãos. Isso é o que é prova da fidelidade do Senhor. Como Deus ele é fiel. As suas promessas, meus irmãos, Ele cumpre. E até hoje nós podemos ver, né, o arco-íris, quando está para ter aquele temporal, Deus está falando ali: olha, não vou destruir a terra com água, não vou destruir. Isso aqui é o sinal que eu deixo para vocês aí, ó, porque eu vou voltar e buscar a igreja do Senhor. Ele nos renova, meu querido, espiritualmente, trazendo vida e restauração, assim como a chuva sobre a terra seca. Esse Deus maravilhoso, meu querido, Ele nos renova espiritualmente.
Na subida da montanha espiritual, encontramos 3 tipos de pessoas. Os espectadores falam sobre Deus, cantam sobre Deus, cantam sobre Ele, mas não caminham. Nós encontramos também os que param no caminho, começaram bem, mas se acomodaram, se contentam com um passado de glória, se contentam com tudo aquilo que já viveu, mas que não continua vivendo. E também nós encontramos que prosseguem, mesmo cansados, continuam subindo, porque sabem que sempre há mais de Deus a ser descoberto. Eu pergunto para você na manhã deste dia, não precisa responder, para você aí mesmo. Qual é o tipo de pessoa? Os espectadores que falam sobre Deus, caminham, cantam, mas não caminham. Aqueles que param no caminho, começaram bem, mas pararam, se contentam com o passado de glória. Ou os que prosseguem, mesmo cansados, continuam subindo, porque sabem que sempre há mais de Deus para ser descoberto. E na manhã deste dia, nós, como igreja do Senhor, possamos ser esse, né? Que mesmo cansados, nós possamos continuar subindo, porque sabemos que vale a pena continuar na presença do Senhor, vale a pena nós continuarmos subindo, vale a pena nós queremos mais desse Deus maravilhoso. Não esquecendo que subir exige esforço, subir exige tempo, subir, meus queridos, às vezes vai nos trazer lágrimas, mas quanto mais subimos a presença dEle, mais Ele se torna real para nossas vidas. E quanto mais nós o conhecemos, nós mais vamos desejá-lo, conhecê-lo. Isso é um fato, meu querido, que coisa linda. Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos querer conhecer desse Deus maravilhoso. Hoje, Deus ele nos chama, meus queridos, a não parar. Deus ele nos chama, meu querido, cada um que está aqui na manhã deste dia, Deus ele nos chama a não pararmos, a não nos contentarmos com o que já vimos dele. Ele diz: vem mais alto, me conheça mais. Você está parado no meio da montanha? Se acomodou com o que já viu de Deus? Ou está disposto a continuar subindo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque quanto mais o conhecemos, mais Ele transforma a nossa vida. E possamos, dia após dia, buscar um relacionamento com esse Deus maravilhoso, um relacionamento profundo, confiando que Ele nos sustentará, que Ele vai nos restaurar com a sua graça abundante, e que essa palavra nos leve a buscar mais o Senhor e a viver plenamente a sua graça em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus, esse Deus lindo, maravilhoso, possa se revelar cada vez mais para cada um de nós aqui na manhã deste dia. E que nós, como igreja do Senhor, possamos querer mais conhecer esse Deus. E mais ainda, não apenas conhecê-lo, mas prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus maravilhoso, santo, nós exaltamos, Pai, o Teu nome, nós glorificamos o Senhor, porque Tu és um Deus lindo, um Deus maravilhoso, um Deus que se importa conosco. Pai, mesmo sendo cheio de falhas, defeitos, pecados, ó Deus querido, mas o Senhor nos ama com um amor tão lindo, tão maravilhoso, e que a cada instante, Pai, nos dá novas oportunidades de podermos nos achegar ao Senhor, de conhecer ao Senhor. Pai, a oração da manhã deste dia, Deus, é que nós queremos mais da Tua presença em nossas vidas. Queremos, ó Deus querido, viver um relacionamento contigo, Deus. Nos ajude, Pai. Trabalhe em nossos corações, trabalhe nas áreas de nossas vidas, ó Deus, que não temos submetido por completo à Tua vontade, ao Teu querer, Pai. Trabalhe em nossos corações, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que nós
passamos, Tu sondas, ó Deus, como diz a Tua palavra, conhece os nossos corações, sabe tudo o que há em nossas vidas, ó Deus, sabe as nossas limitações, conhece os nossos pecados, Pai. Mas na manhã deste dia, Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor, porque queremos mais da Tua presença em nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Pai, nos dê força, Pai, como igreja do Senhor, a não pararmos no meio do caminho. Nos dê forças, ó Deus querido, para podermos continuar avançando, querendo mais da Tua presença, querendo mais do Senhor, Pai. E que a cada dia, Deus, que nesta caminhada, Pai, o Senhor possa cada vez mais se revelar a cada um de nós como esse Deus santo, como esse Deus bondoso, como esse Deus misericordioso, como esse Deus compassivo, como esse Deus cheio de graça, cheio de poder, Pai. Revela-te, ó Deus querido, cada vez mais para nós, ó Deus. Como igreja do Senhor, queremos isso, Pai. Faz isso em nossas vidas, ó Deus. Queremos mais da Tua presença. Nos ajuda-nos a relacionarmos mais com o Senhor, Deus. Ó Deus, a não buscarmos, ó Pai, muitas vezes, ó Deus querido, desculpas. Ó Deus, porque muitas vezes damos desculpas, ó Deus, por conta de tempo, por conta de tantas coisas, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus querido, deixar de lado todas essas desculpas, Pai. Mas que nós possamos verdadeiramente querer mais da Tua presença em nossas vidas. Pai, obrigado por tudo, continue conosco, Pai. Continue abençoando a Tua igreja, abençoando cada um de nós, Pai. Abençoa, aplica a Tua palavra, Pai, em cada coração na manhã deste dia, Deus. E cada coração, Pai, ó Deus querido, e primeiramente o meu coração, Deus, possa sair nesta manhã refletindo da necessidade que temos de Te buscar mais, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Fica conosco, ó Deus, continue abençoando toda a programação deste dia. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A família chegou? Então, por favor, irmã Estelina, nós temos um momento especial também, um momento de celebração, tá, meus irmãos? Não é um momento diferente, né? Nós continuamos celebrando esse Deus. E na manhã deste dia nós temos aqui, né, duas vidas lindas, preciosas. É a Cauane e a Helena, não é isso? Ana Helena? Ana Helena e a Cauane, que serão assim consagradas, apresentadas a esse Deus maravilhoso. Então, nós louvamos a Deus por esse momento e continua sendo um momento de culto, de celebração, tá, meus irmãos? Então, vamos fazer com toda reverência e com todo amor. Bom dia, né? Graça e paz. Gostaria de convidar, né, a irmã Eliane, a Angélica, toda a família, a Pâmela, né, que se chega aqui, né? Vamos, nesse momento, apresentar as duas meninas, né? A Cauane e a Ana Helena. Né, com muita alegria, um prazer, né, estar aqui à frente mais uma vez. Gente, vocês não sabem como que eu amo esse trabalho. E como que o meu coração se alegra quando eu faço esse trabalho. É uma coisa que eu amo muito fazer, porque todos que me conhecem sabem que eu amo muito bebê. Bebê é uma criança que eu, assim, admiro, amo de paixão. Bebê e as irmãs de mais idade, as irmãs que ficam sempre guardadas no meu coração. Porque são duas fases, né? Que é o bebê e a idosa, elas são parecidas, se a gente for ver bem, né? Então, nesse momento, eu convido toda a igreja. Vamos ler o Provérbio 22:6, que é um versículo chave, né? É um versículo que eu sempre leio, porque eu acredito que esse versículo é um versículo, além dele ser pequeno, e é mais fácil da pessoa guardar, a família guardar, o pai, a mãe, porque é um versículo assim que, para mim, ele é tudo, né? É tudo. Então, vamos, né, ler. Eu convido toda a igreja para ficar de pé e vamos ler numa só voz, né? Eu vou seguir ali porque a minha Bíblia está um pouco diferente. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando passar dos anos, não se desviará dele. Vamos repetir mais uma vez? Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Que Deus possa abençoar essa palavra
Nesse momento, vamos ver o videozinho, né? E logo após, a gente tem mais algo a fazer. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Amém. Coisa mais linda, né, gente? Não tem como não ficar engasgada. Agora, nesse momento, eu vou convidar o irmão Antônio. O irmão vai orar pelas meninas, né? E eu vou segurar aqui para o irmão. Queridos, um momento especial para a nossa igreja, né? Onde nós celebramos, onde nós louvamos a Deus pela família, que na manhã deste dia tiveram o entendimento de poder se achegar à igreja, juntamente com os amados irmãos aqui, poder assim fazer esse momento especial, um momento de entrega, de louvor, de adoração, entendendo um propósito maravilhoso da parte de Deus, sabendo que Deus é que cuida, que sustenta a vida dessas crianças. Então, nós louvamos a Deus pela família. E a oração e o desejo do nosso coração como igreja do Senhor é que a família continue nessa caminhada, entendendo que a melhor parte é estar na presença do Senhor, que a melhor parte é viver a vontade de Deus, que a melhor parte é conhecer esse Deus maravilhoso e experimentar a sua bondade, sua graça a cada instante de nossas vidas. E que a família possa entender isso, que os pais possam entender isso, a fim de que possa conduzir essas crianças, essas joias benditas, maravilhosas, essas joias preciosas que o Senhor deu a oportunidade de vocês estarem com elas, para poder conduzir, guiar, conduzir sempre na presença do Senhor. E esse texto bíblico ali maravilhoso, quando fala, ensina a criança um caminho que deve andar. E essa é uma responsabilidade dos papais,
de ensinar, de conduzir, de mostrar esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, que se importa com cada um de nós, tá bom? Que a nossa oração é que vocês possam sair na manhã deste dia entendendo isso, que como papai, como vovô, como vovó aí, tem essa responsabilidade gigantesca de conduzir essas joias tão preciosas na presença gloriosa do Senhor. Amém? Vamos orar. Segurar pequenininho aqui. Ainda bem que ele está treinado. Então, igreja, vamos levantar as mãos e vamos orar a Deus, entregando essas pérolas aqui, essas joias preciosas nas mãos desse Deus maravilhoso. Oremos. Deus bendito, glorioso, santo, nós te louvamos, Pai, por esse momento tão maravilhoso na Tua presença, Deus, onde temos aqui, Pai, ó Deus querido, a Cauane, Senhor, a Ana Helena, Senhor, nós glorificamos o Senhor, Pai, por essas vidas, por essas joias tão preciosas, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, confiou aos papais, ó Deus, poder estar cuidando, Senhor, guardando, Senhor. Nós louvamos o Senhor, ó Deus, por essas preciosidades, Pai. E a nossa oração, Deus, bem como o desejo da nossa alma e do nosso coração, é que as Tuas maravilhosas mãos estejam, Senhor, sobre a vida dessas joias preciosas, ó Deus, conduzindo-as, Senhor, sempre no Teu caminho, Pai. Ó Deus querido, que na mais tenra idade, Deus maravilhoso, elas possam Te conhecer, experimentar da Tua bondade, experimentar da Tua graça e dos Teus cuidados, Pai. Cuida dessas joias preciosas, meu Deus, conduza, Senhor, em toda a trajetória de suas vidas, ó Pai, de cada, ó Deus, etapa de sua jornada de vida, Pai, que em tudo, Deus querido, elas possam ser direcionadas pelo Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, e que as suas pisadinhas, suas pegadas, Pai, possam estar sempre firmadas nas veredas gloriosas de Cristo Jesus. Pai, obrigado por tudo, cuida dos papais, Senhor, dos vovôs, ó Deus, abençoa, guarda, sustenta, Deus, com a Tua destra de poder. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Agora, nesse momento, vamos passar, né, o certificado, que é feito, né, com muito carinho, né? Eu vou entregar na mão da mãe, né? Pode? Vem aqui a mãe. Gostaria de convidar a Pâmela, né, que eu vou passar a mão dela. Esse nosso certificado, né, ele é feito com todo carinho para a gente passar para a mãe, né, para a mãe guardar, né, para quando elas crescerem, ela poder ver, né, que elas foram apresentadas aqui na nossa igreja. Aqui tem o nome da criança, tem o nome dos pais, e tem a data de nascimento, e tem o nome da secretária, aqui da nossa igreja, né? Então, que ela guarde com muito carinho, com muito prazer, que eu passo às suas mãos, tá bom, minha querida? Deus abençoe. Tirar uma fotinha assim. Daqui. Vocês chegam mais para cá. Aqui, ó. Meus queridos, com esse momento lindo, maravilhoso, nós fechamos, né, o culto da manhã deste dia. Agradecemos a presença de todos os queridos, os que nos acompanharam pela live. Nós louvamos a Deus. E lembrando que não acabou ainda, nós temos a EBD, tá bom? Então, todos estão convidados a participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus a todos abençoe e até logo mais, nosso próximo encontro, querendo o Senhor. Que Deus abençoe.